Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris Grazina, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Um prazer muito grande estar falando com você neste momento. Neste vídeo nós vamos falar sobre os reais motivos da demissão do General Santos Cruz. Estava muito querendo falar sobre esse assunto porque vou trazer aqui informações muito relevantes que vão te trazer uma perspectiva pouco observada por analistas políticos ou mesmo pelos veículos de imprensa aí tradicionais que se deixaram levar por essa versão me engana que eu gosto, dizendo que o General Santos Cruz foi de repente demitido porque trocou farpas nas redes sociais com Olavo de Carvalho ou mesmo teria entrado em alguma discussão, em alguma rota de tensão com alguns dos filhos, com alguns dos filhos do presidente Bolsonaro. Antes de eu falar sobre o assunto central desse vídeo, somente quero te dar um informe aqui que estou sorteando o livro da política, um livro muito legal, um livro muito bem ilustrado que traz várias escolas do pensamento político durante toda a história da humanidade. É um livro muito bom mesmo, de fácil leitura, mas de conteúdo muito rico. Para você participar do sorteio desse livro, você precisa fazer somente uma coisa, me seguir no Instagram, @CrisGrazina. Te espero lá. Então, chega a ser ingênuo a gente achar que o General Santos Cruz foi demitido porque discutiu com o Olavo de Carvalho ou mesmo com algum dos filhos do Bolsonaro, sabe? É pouco demais, né, para um presidente demitir uma figura de tanta expressão como é ainda hoje o General Santos Cruz. E eu também tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, uma pessoa muito equilibrada, de um trato intelectual invejável, um militar convicto, nacionalista, republicano e essencialmente democrata. Valendo-se aqui da teoria matemática, que também é filosófica, diga-se de passagem, que diz o seguinte, que 3 pontos consecutivos traçam uma tendência. Eu vou trazer aqui 3 fatos que, analisados de maneira isolada, dizem pouco, mas interligados entre si, conectados entre si através de uma análise lógica entre eles, nós vamos perceber que eles nos permitem traçar um quadro mais amplo, né, e mais macro do que realmente pode estar por detrás da demissão do General Santos Cruz. Vamos lá. Primeiramente, cronologicamente aqui traçando. O Bolsonaro demite o General Santos Cruz em meio a uma crise grave com o vazamento de conversas entre o seu ministro Moro e procuradores da Lava Jato. Então o governo está ali numa situação complicada e demitiu o ministro da relevância como o General Santos Cruz sem qualquer justificativa plausível, né? No outro dia ele demite o presidente dos Correios, o general Juarez Cunha, tá? Dizendo que o general tinha se comportado de uma maneira sindicalista demais, ou seja, mais uma vez demitindo um general, tá? Da ala militar, uma ala importante, né? Uma ala importante para a governabilidade e até a sustentação do seu governo, demite dizendo que o general se comportou de maneira muito sindicalista, o que também é uma justificativa bastante parca, né? E não deu um dia, não deu 24 horas depois, o general Gilberto Pimentel, ex-presidente do Clube Militar, procure saber o que é o Clube Militar, você vai entender a gravidade do que eu vou dizer agora, publica uma nota nas redes sociais dizendo que um verdadeiro oficial militar duraria pouco tempo num governo, nas palavras dele, meio torpe, meio podre e corrupto como o governo Bolsonaro. Isso são palavras do general Pimentel, ex-presidente do Clube Militar. Não foi um cara do PT que disse, um cara do PCdoB, um cara do PSOL. Foi um general do Exército Brasileiro. O que realmente pode estar acontecendo então? Na verdade, aparentemente, com alto grau de convicção, a alta cúpula do Exército Brasileiro está dividida em relação à sua participação e até mesmo apoio ao governo Bolsonaro. Há vários motivos para tanto, mas preponderantemente, alguns aqui, pelo menos 2, eu vou trazer. Primeiramente, eles devem estar meio preocupados com novas divulgações a serem feitas pelo portal Intercept. São conversas que podem destruir, arruinar o governo Bolsonaro, desmoralizar o governo Bolsonaro. E quem sabe, se isso acontecer, o Bolsonaro pode acabar dragando para a desmoralização a instituição Exército Brasileiro. E isso não interessa, evidentemente, ao alto comando dessa força, pelo menos a grande parte dele. Há também outro problema, estava demorando para o caráter nacionalista centenário do Exército Brasileiro entrar em conflito com esse ímpeto entreguista do Bolsonaro. O Bolsonaro, se pudesse, hasteava a bandeira dos Estados Unidos todo dia no Palácio do Planalto. O Bolsonaro chegou a relativizar a nossa soberania perante o território da floresta amazônica. E isso
ofende, ou pelo menos deveria ofender, mas no caso ofendeu muitos dos militares que compõem ou compunham o seu governo. É fato que uma parte, pelo menos, dos militares e sobretudo do alto comando do Exército Brasileiro, embora estivessem participando do governo Bolsonaro por motivos ideológicos, legítimos inclusive, né, começaram a se incomodar com o olavismo, com o antiluminismo, com a falta de preparo do próprio presidente e começaram a se comportar como um contraponto lógico e racional. Até mesmo o general Mourão, vice do Bolsonaro, inclusive, tá nesse bolo, eu acho, né? Se comportando então como um contraponto que passou a incomodar o presidente. E a caneta dele é pesada, é uma caneta de presidência da República e, portanto, então passou a perseguir, exonerar, demitir esses militares que estariam então incomodados com os rumos que vem tomando esse governo. Por isso a demissão do presidente dos Correios, por isso a demissão do general Santos Cruz, por isso uma série de outras medidas. O Bolsonaro parece ter feito uma escolha pelo olavismo, em detrimento da opinião mais, do ponto de vista intelectual mais notável, de maior qualidade, que é esse arcabouço teórico defendido por esses militares que nunca vão ser de esquerda, nunca vão ser petistas, mas estavam incomodados com o que esse governo está se tornando com o que eles descobriram que esse projeto Bolsonaro sempre foi. Porque a partir dessas informações que poderão ser divulgadas pelo Intercept, pode ser que eles tenham até acesso já ao teor de novas mensagens. Sabe, de repente começa a se perceber que a chegada do Bolsonaro ao Palácio do Planalto deixou um rastro de sangue, né? Quem sabe, lógico que eu tô fazendo ilações aqui, suposições. Mas, já pensou se o Bolsonaro é arrolado no assassinato de uma alta figura da República? Já pensou se entra o caso Marielle pelo meio? Esse governo Bolsonaro desmorona de um dia pro outro. Leva o Moro, leva os filhos dele, leva o Olavo de Carvalho, leva todo mundo. E esses caras não querem estar pelo meio disso. Porque a imagem do Exército Brasileiro foi custosamente recuperada pós-regime militar e hoje desfruta de um alto grau de confiabilidade e respeitabilidade junto à população. Eu mesmo, inclusive, fiquei muito contente com a demissão do Santos Cruz e com essa nota do Gilberto Pimentel. Não pelo fato do Santos Cruz ter saído do governo, tô feliz porque ele perdeu o emprego, não. Eu tô dizendo que é um sinal de que o Exército Brasileiro ainda está fiel aos seus ideais natos de defesa da soberania nacional, né? E também saber que o Exército Brasileiro não se rendeu ao anti-iluminismo desse projeto que representa o Bolsonaro. Então, é isso e muito mais que está por detrás da demissão do Santos Cruz. É que uma parte da ala militar, sobretudo do Exército Brasileiro, está insatisfeita com o governo Bolsonaro, né? E por isso começa a sair ou ser demitida, ser perseguida, começa a se desvincular de alguma forma deste governo atualmente. Então há muito mais por detrás, pode ter certeza, da demissão do general Santos Cruz do que um Twitter ou um post mal colocado, tanto do Santos Cruz ou do Olavo de Carvalho ou por parte de algum dos filhos do Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Grande abraço e até a próxima.